Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando of the king, é pra mim, não é pra você não. Hipócrita! Eu não sou pregador, eu sou profeta. Ofideque do que te que toca tá, ofideque do que se que te catar, ofideque paca toca te que te, ofideque do que te que paca to, eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Acorda essa p... Olá internet, tudo bem? Esse vídeo aqui foi um vídeo que demorou muito a ser feito porque toda semana esse jovem aparece com a treta, com a polêmica. Então eu demorei a fazer esse vídeo, então vamos lá, vamos começar do começo, bem do comecinho mesmo. Se você esteve na internet nos últimos tempos, com certeza já ouviu falar do Profeta Mirim, um jovem pregador que rapidamente viralizou e causou um certo rebuliço no mundo gospel. Mas quem é ele? Como ele surgiu? E por que está no centro de tantas polêmicas? Hoje vamos montar esse quebra-cabeça e entender os bastidores deste fenômeno. O surgimento, o início da jornada. Miguel nasceu no dia 12 de 4 de 2010 e atualmente tem 15 anos. É natural de Carapicuíba, São Paulo. Sempre que conta seu testemunho das origens de sua jornada, fica uma pulga na orelha. E por que essa pulga na orelha? Porque o testemunho dele se baseia em uma cura um tanto curiosa. Veja. Com 3 anos. Peraí, como que é uma pregação de quem tem 3 anos? Jesus é bom, é isso? A pregação? Sim, com certeza. Eu comecei a pregar com 3 anos de idade. É claro que antes dos 3 anos há uma história, há um contexto. Eu tenho um testemunho, né? Minha mãe era de um centro espírita e eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade, sem falar e sem ouvir. E dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu comecei a falar e ouvir. Isso foi um milagre que despertou a curiosidade. Você era surdo? Surdo. Sua mãe falava que você era surdo e tal, você não conseguia ouvir nada? Não, surdo e mudo. E no dia 2 de abril de 2013, Deus me curou dentro de casa. Isso foi um milagre que despertou a curiosidade de algumas pessoas que nos conheciam. E é um milagre. Se eu for contar o testemunho aqui, ele é muito grande. Mas depois de 3 meses eu comecei a receber convites para pregar. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus. E estamos há 11 anos servindo a Deus. E preguei. Comecei. Mas quem te levava? Seus pais? Minha mãe. Sua mãe te levava? Minha mãe me levava. Mas sua mãe era do centro? Era do centro. E devido a algumas pregações minha mãe se converteu em uma dessas mensagens que eu preguei. Tira meu lambai das coisas aí. Apaga esse negócio aí. Tá bom, vamos acreditar que ele realmente foi curado, que Deus tenha restaurado a sua audição por completo. Em 7 dias, ele foi pregar. Mentira! Ele tinha 3 anos de idade e em 7 dias, após ser curado, ele foi pregar. Mas como ele pregou e como ele falou nessa pregação, sendo que ele não tinha uma biblioteca de palavras e expressões. Se ele foi realmente curado, ele começou do zero, com um bebê, com uma criança, aprende a falar aos poucos. Ué? Então vamos acreditar que ele deve ter recebido por osmose a língua portuguesa na cabeça dele. Receba a inteligência. Veio diretamente do céu a língua portuguesa, entrou na cabeça dele e ele começou a falar. É um milagre realmente surpreendente. Acredito eu que ele recebendo a língua portuguesa diretamente do céu, esse cara tem um nível de português absurdo. Eu acho que ele merecia uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ao lado de Rui Barbosa, porque esse moleque tem um português perfeito. Ele recebeu do céu. Sério. Sim. Eu acho que também pediria o inglês, né? Já que é por osmose, pediria a língua inglesa, que é a língua universal, que as pregações seriam internacionais, alcançaria mais gente. Cara, pensa bem nisso tudo que ele te contou agora. Mas, porém, todavia, entretanto, Miguel deixou uma lacuna em seu testemunho. E que lacuna seria essa? Claro, é óbvio, é lógico.
o laudo médico, um prontuário, um histórico médico. Sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa e qualquer milagre, mas Deus também não esconde de ninguém, nem da ciência. A ciência foi instituída por Deus. Os médicos foram capacitados por Deus. Então, logo, seria edificante para a igreja e para os fiéis um laudo médico. Por que não? Deus não esconde milagres. Os milagres são comprovados pela ciência. E cadê os laudos? Miguel tem uma justificativa para isso. Olha só. Me ligaram dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Só que eu gosto de ouvir os dois lados. Sim. Então vamos lá. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Pedro, toda a história acredita e também é desacreditada. Seja de qualquer pessoa, tudo hoje em dia se pede prova. Sim. Tudo hoje em dia se pede comprovações. E toda a história, ela tem pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Te digo, eu procurei esse laudo. Esse laudo ele é de 2010. Sim. De 2010. Sim. Estamos em 24. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vão xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. A popularidade, o auge da fama. O garoto se torna um verdadeiro fenômeno, viajando para diversas cidades, pregando em igrejas lotadas e sendo recebido como uma estrela. As redes sociais impulsionam ainda mais sua fama, e a cada novo vídeo a audiência cresce. O profeta Mirim não é mais apenas um pregador, ele é um influenciador religioso. As polêmicas continuam, os sinais de alerta, mas nem tudo são flores. Aos poucos começam a surgir questionamentos. As manifestações espirituais que ele diz presenciar, anjos, revelamentos divinos e até mesmo encontros sobrenaturais levantam dúvidas. Quanto a essa falsa língua estranha dele, esse falso inglês, e aí ele usa umas falácias. Ai, Paulo, imitação, deixa a imitação quieta. Rasga da Bíblia agora, que Paulo disse de meus imitadores como sou de Cristo. Rasga. Ah, porque serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi Paulo que falou. Você não viu Paulo andando sobre as águas, não viu Paulo cuspir no chão e fazendo lodo e passando no rosto de alguém. Você não viu Paulo fazer nada disso. Se Deus quisesse levar a pessoa que ele poderia isolar para a Inglaterra, para Estados Unidos, Deus daria, porque Deus pode fazer isso. Claro que Deus faz isso. Mas essa língua estranha falsa, eu vou te falar por que ela é falsa. Porque ele falou assim, ó, eu falo uma língua do país que quiser morar. Aquilo que ele falou não é inglês. Na profecia está, para você saber que sou eu que falo contigo, eu vou falar no idioma do país que você vai. Então não é uma língua estranha. Não, ali é um inglês, pô. Ali é um inglês, idioma, é um dialeto, né? Tem língua estranha, tanto que eu falei, eu vou falar no idioma da língua que vocês vão. Do país que vocês vão pisar. Então Deus errou? Deus não sabe falar inglês? Então não é de Deus. Ah, se eu quiser falar árabe, você pode falar, desde que você saiba falar. Você sabe falar árabe? Quem que é esse cara de King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de ai, the King, ai, the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? O que sobra no Miguel é arrogância. O que falta pra ele é conhecimento bíblico. Não, mas aonde você viu a arrogância? Tá. Eu vi arrogância em todas as falas dele. Eu vejo arrogância quando ele entrega uma suposta revelação. Eu sou profeta, isso é arrogante. Me chama de mentiroso, isso é arrogante. Isso é arrogância. Eu falo na cara, já falei isso na cara dele, por telefone pra ele. Porque... Então ele é arrogante
Quando ele acha que porque ele me chama de mentiroso, eu chamaria de mentiroso se eu estivesse no culto que ele tava. Porque não tem base bíblica pra isso. Ah, e tal, mas ele tem 14 anos. Tá bom, tem 14 anos e até agora ele não conseguiu mostrar o exame que ele era surdo, que ele era mudo, que ele era não sei o quê. Porque eu também nasci mudo. 15 anos ele tem. Mas eu também nasci mudo. O pastor Carlos, nessa questão aí, eu conversei com a mãe dele. É. Não vamos ter o laudo pra mostrar o que as pessoas querem. Tem. É só ir no hospital que tem. Segundo, a tia dele falou que é mentira. Tá, mas isso aí é pra lá. Vamos voltar pra cá. Porque eu também nasci mudo. Você nasceu mudo também? Nasci. Você também nasceu mudo. A gente começou a falar depois. Algumas pessoas e até mesmo youtubers grandes e seculares começam a se perguntar até que ponto isso é real. Ele tem 15 anos, é o profeta Miguel Oliveira. Vamos lá. Ah, eu quero trazer ele aqui. Ele é maravilhoso. Muito bom. Ele é maravilhoso. Tá maluco. Você tá entendendo o que eu tô fazendo? A casa é minha e vai ter... Ele é maravilhoso. É muito bom. Como é que ele chama esse? Miguel. O pastorzinho. Miguel. Pequeno pastor Miguel Oliveira. Pastorzinho. Ele é de cara picudo. É lá do Circuito das Armas. Fala Pequeno Messias. Essa fala dele é o jeito como os anjos se comunicam, né? É eu tentando explicar pro mecânico como tá meu carro. É isso aí, viralizou muito. De acordo com ele, aos olhos de médicos, ele nunca conseguiria falar ou ouvir. Porém, isso mudou especificamente no dia 12 de abril de 2013, em seu aniversário de 3 anos. O Miguel disse que acordou ouvindo e falando. Se tiver a lábia, o brasileiro acredita em tudo que tá se falando. Mano, é surreal. Corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Meu Deus do céu. Follow the money. E como em toda grande história, onde há fama, há dinheiro. Logo, aparecem relatos de que a participação do profeta Mirim em eventos religiosos envolve cachês altos. Algumas igrejas relatam que o custo para tê-lo pregando era salgado. E também há a questão do Pix. Miguel Oliveira era conhecido como Profeta Mirim, mas hoje também é associado ao nome Profeta do Pix. Isso acendeu mais um alerta. Até que ponto a fé e o lucro estão caminhando juntos? Você vai pegar esse Pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer, eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem Penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é Penina ou se é Ana? Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquele que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Espírito Santo ou espírito de adivinhação? Quando você pensa que já viu de tudo, aí é que o negócio fica mais feio. Lembra do pastor Marcinho? Pastor do Of the King The Power? Beleza. Este é o pastor de Miguel Oliveira. E esse tal pastor é associado com ninguém mais, ninguém menos que o pastor do tarô, o mestre José. Esse pastor do tarô tem forte influência no mundo gospel, no mundo das revelações. Alguns pastores fazem consultas com ele. É isso mesmo que você ouviu. Pastores fazem consultas com o mestre do tarô. Amém? E esse pastor Marcinho é altamente associado ao mestre José. Isso mesmo, o pastor Marcinho é colado do pastor do tarô. Deus mandou a igreja levantar a mão em direção a ele e orar por mim e Flamengo. Isso, pastor João Paulo, orar por mim e Flamengo. Porque alguém diz assim, eu não aceito que os artistas, que as pessoas procuram
Só que hoje Deus vai colocar uma palavra de vida. Vocês têm que entender, uma palavra de vida. Deus vai mudar o curso do rio. Poucas pessoas vão entender isso, mas as águas começaram a mudar. Eu sei que o Senhor mexe, eu sei. E um pedido meu, o Senhor atendeu para vir receber de Deus aqui. O Senhor largou toda a sua vida, parou a sua vida, saiu de outro estado para me atender aqui. Eu pedi para o Senhor vir para o culto. O Senhor parou toda a sua vida para ficar aqui. Deus falou, eu te trouxe para cá porque tu corria risco de vida. Calma, safado! E se você observar as manifestações, as ditas manifestações do Espírito nesse pastor Marcinho, você vai achar um padrão um tanto estranho. Preste atenção, eu não vou julgar ele, julgue você. Tá bom, Beatriz. Correia, Silva. Porventura tu não mora no Jardim Araruama? E tu acha que eu não vi tu indo lá no lote 15, na casa do teu amante, do número 15? Meu profeta não conhece os bairros, mas eu conheço. Eu mando o anjo sair daqui e ir lá agora. Ele não é presbítero da minha casa? Mas eu vou lá no Azavuazie, Vuavamazan, e tu vai falar deporte, demnique, neflam, pelem. O que é isso, Jesus? Socorro! O que podemos aprender com isso? No fim das contas, o caso do profeta Merim levanta uma série de questões importantes. Até onde vai a fé e onde começa o espetáculo? É justo expor uma criança a esse tipo de responsabilidade? Como discernir entre o que é verdadeiro e o que é encenação? Independente da sua opinião, uma coisa é certa: essa história ainda dará muito o que falar. Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trabalho, hein? Nos vemos no próximo vídeo.